Fala galera, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Nicolas Fontes. Eu gosto de dar dicas de programação e também sobre a carreira de dev, tanto no Brasil quanto aqui na Irlanda. E no vídeo de hoje eu quero detalhar um pouco mais sobre como está sendo trabalhar remoto, né? A gente já está mais de um ano trabalhando remoto por conta da pandemia, por conta de estudo, já está dando um ano e 2 meses. Então, muita coisa mudou nesse tempo, para melhor, né, logicamente. E aí eu quero dar um overview de como que foi desde lá no começo, como que está sendo agora, quais são os planos para curto e médio prazo, tanto para mim como profissional, quanto para a empresa, como eu estou vendo o mercado de TI aqui na Irlanda, tá? Então, no vídeo de hoje a gente vai falar bastante sobre isso. Mas antes de eu falar sobre o vídeo, sobre esses aspectos, eu queria te convidar a seguir lá no meu Instagram. Eu tô com um projeto que chama Programador Empreendedor, onde eu dou dicas de como a gente aumentar a produtividade, como a gente conseguir clientes com freelancers, ou então empreender na própria empresa que você tá, né, dentro do seu time de desenvolvimento. Tem muitas características de um empreendedor que são sim voltadas à área de programação e a gente pode já começar a fazer isso no dia a dia. Então segue lá, Programador Empreendedor no Instagram, que a gente vai falar mais sobre isso. Também, antes de começar, eu quero falar que no próximo sábado agora, dia 1º de maio, eu vou estar numa live com o professor Leandro Guarino. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Você pode entrar lá e esperar a live pra gente falar bastante. Se já passou dessa data, pode entrar no canal dele. Teve bastante perguntas, foi um papo bem legal para falar como que a gente consegue vir trabalhar aqui na Irlanda. Eu dei dicas bastante valiosas lá naquele canal, tá certo? Então, vamos começar o vídeo agora. No início da pandemia foi um pouco meio confuso pra gente, né? A gente começou a trabalhar de casa aqui no dia 9 de março de 2020 e foi tudo novo. Porque, embora eu já tinha trabalhado de casa quando eu estava ainda trabalhando para uma empresa no Brasil, e a empresa que eu trabalho, ela tinha pouquíssimos funcionários, mas que já trabalhavam remotos, a gente foi um grande impacto, porque de uma hora para outra todo mundo do office foi para casa, tava todo mundo tendo que se virar para arrumar lugar onde trabalhar. A empresa deixou a gente trazer monitor, teclado, essas coisas para casa, então as pessoas não precisaram comprar. Mas tinha gente trabalhando na mesa da cozinha, tinha gente trabalhando, sabe, com o computador no colo, esse tipo de coisa. Então no começo foi muito confuso com essa questão de montar um setup, né? Eu mesmo tive que trabalhar lá na cozinha por muito tempo, acho que deu um mês e meio mais ou menos que eu trabalhei. E aí a gente viu que não ia ser algo tão rápido de acontecer, né? Então, quando deu mais ou menos um mês e um pouquinho assim, a gente já começou a dar uma analisada e aí a gente já começou a comprar os detalhes para o nosso office. Então a gente comprou a mesa, comprou uma cadeira, comprou um ambiente melhor para a gente conseguir ficar, né? Então eu tenho aqui o meu setup, a minha esposa tem o dela ali, que a gente sim conseguiu ficar trabalhando de casa com um conforto um pouco melhor, conseguindo render, né, uma produtividade melhor também do jeito que era sentado lá na cadeira de madeira, essas coisas assim, né? Então, essa foi uma mudança que a gente fez que realmente refletiu muito na nossa produtividade. E aí, com o tempo agora, a gente vem ainda fazendo algumas mudanças no Office, a gente vem comprando uma coisinha ou outra. Essa webcam mesmo que eu tô gravando agora, ela é nova, é justamente para eu fazer mais vídeos aqui pro canal. E em compensação, isso reflete nas reuniões da empresa, consegue me ver melhor do que a webcam do notebook, que além de não ser tão boa, fica numa posição muito complicada e tal. Então, esse tipo de coisa a gente foi fazendo aos poucos e isso reflete sim no nosso dia a dia. Isso foi uma coisa bem legal. Só que também tem outros lados ruins, né? Tem muita gente que ainda não gosta de estar trabalhando de casa dentro do meu time, por conta que, sei lá, tem filhos e aí os filhos estão andando junto no quarto enquanto a pessoa trabalha, fazendo barulho, tem cachorro, tem isso, tem aquilo. Então, isso tem muita gente ainda que não vê a hora de voltar pro office, sabe? A empresa que eu trabalho, graças a Deus, ela é muito tranquila com isso, ela sempre preza pelo funcionário em si. Não é uma coisa assim, não, você tem que trabalhar e acabou, não. A empresa, eu acho que é mais uma cultura aqui das empresas na Europa, mas eles prezam muito mais pela vida pessoal do profissional do que a vida profissional. Então, às vezes a gente tá na reunião e aí tem criança segurando o filho, sabe? Brincando, todo mundo acaba brincando com o filho lá. E a empresa fala, você precisa tirar um dia de folga para isso, pode tirar. Enfim, tem essa flexibilidade, o que ajudou muito depois de um tempo a gente conseguir ficar um pouco mais tranquilo, né?
E um outro caso interessante que teve também no começo da pandemia foi que a empresa não sabia como gerenciar as tarefas das pessoas, né? E ter uma comunicação mais fácil. Porque no nosso dia a dia no office, a gente estava com algum tipo de dúvida, a gente simplesmente levantava da cadeira, ia até a mesa do outro, conversava sobre isso e estava tudo certo. A gente conseguia resolver o que tinha que resolver e voltava para nossa mesa. Quando a gente começou a trabalhar de casa, as pessoas não se ligaram que podia mandar uma mensagem só. Na época a gente utilizava ainda o Skype Business, agora a gente usa o Microsoft Teams. Ou então eles podiam mandar um e-mail, alguma coisa assim. Então era a todo momento tinha alguma pessoa te ligando, mesmo que fosse para uma pergunta de 2, 3 minutos, sabe? E aí, né, a gente que é programador, a gente sabe, tem hora que a gente tem que estar focado trabalhando. Então foi uma coisa que, nossa, todas as reviews que tinha de sprint, a gente reclamava disso, que tem muitas reuniões, tem muitas chamadas. E a empresa foi tentando se adequar. Isso levou um tempo, pode dizer que levou mais de 6 meses para a gente achar um jeito legal de trabalhar. E hoje em dia o jeito que a gente trabalha é muito bom, eu acho que é um jeito muito produtivo, que é assim, a nossa sprint é dividida em 2 semanas, então tem uma semana que a gente dedica para full work, quase não tem meets, a gente evita o máximo ter reuniões nessa semana. E tem a outra, que é mais de review, de planning, que aí tem reuniões que a gente aproveita para resolver obstáculos no meio do caminho, para não para deixar a hora da sprint acontecer, deixar ela livre para realmente programar e executar o trabalho. Então, e aí o que a gente faz nessa semana que tem reuniões? A gente também combinou que as reuniões são todas na parte da manhã. Então, por exemplo, essa semana que eu tô agora, ela é uma semana de sprint. Então, a gente vê que a parte da manhã a gente não trabalha, a gente não coloca a mão no código, a gente não faz review, a gente não faz nada de código, a gente simplesmente participa de reuniões, sabe? Tem uma hora ou outra que a gente consegue um tempinho ali ou outro ali, mas é muito raro. Mas isso é bom. Por quê? Porque a parte da manhã a gente dedica em planejar as tarefas, a gente faz um refinement que a gente chama, né? Que a gente cata as tarefas lá do futuro e vai vendo qual que são os blockers que a gente pode resolver agora já e já vai adicionando nisso. A gente faz os reviews das sprints, a gente conversa com alguém que precisa, sabe? Sei lá, a gente precisa de um novo container. A gente já vai atrás das pessoas responsáveis, vai conversando, debatendo como que isso vai ser feito. Enfim, essa é uma semana que a gente dedica para isso. Porém, a parte da tarde, a gente vai continuando o nosso trabalho, né? Esse que é o bom. Então, a parte da manhã é meio perdida. A gente conseguiu fazer isso e a gente acha isso mega produtivo. Tá dando um resultado super bom, assim, pro time, né? Se a gente comparar a mesma produção desse mês agora, do fim de abril do ano passado, nossa, não tem nem como comparar que a produtividade é mais do que o dobro que a gente consegue fazer no dia a dia. Isso é uma coisa muito interessante para times que estão trabalhando remoto assim. Um outro desafio grande que eu tive no começo era a facilidade para distração. Como eu estava em casa, como que eu estava com roupa de pijama, como eu tenho minha cozinha ali, qualquer coisa ia ali beliscar alguma coisa. Na época tudo era novo e tal. Tenho o meu computador que eu poderia deixar ligado e poder ficar vendo vídeo, alguma coisa assim. Então eu tinha várias questões que poderia correr o risco de tirar minha concentração e meu foco no meu trabalho, e aí isso ia me deixar com uma produtividade lá embaixo. Isso no começo aconteceu, não tem como negar que, nossa, no começo a gente começava a trabalhar aqui, aí dava vontade de beliscar uma coisa, ia lá na cozinha, beliscava, coisa que no office não acontecia tanto, embora tinha a cozinha, embora tinha o nosso horário que a gente fazia lá de conversa, tudo mais, que a gente ia lá tomar um café e todo mundo conversava. Mas aqui acho que acontecia com mais frequência, sabe? A gente vai muito ali na cozinha, pegava café e esperava um pouco, às vezes sentava na sala, queria sair um pouco da frente do monitor. E isso refletia também na falta de produtividade. Isso era uma coisa muito séria que acontecia. E com o tempo a gente foi voltando, foi entendendo como que é o trabalhar o remoto, né? A gente foi colocando no começo, para eu conseguir entrar nesse ritmo. Eu trabalhei muito com aquela técnica Pomodoro, né? De você trabalhar um período full focado assim e depois tirar um tempinho para descanso. Então eu comecei a fazer desse tipo e depois eu fui aumentando esses períodos de foco. E aí hoje eu consigo, sabe? Hoje eu consigo, sei lá, eu preciso levantar para ir no banheiro quando eu realmente preciso. E, sei lá, durante a manhã mais uma vez eu levanto para ir lá pegar um café, uma água. E no período da tarde também, mais uma ou duas vezes também para pegar um café ou uma água. Mas eu não preciso ficar levantando todo momento. Como agora a gente tem o office, né, que é totalmente fora da cozinha, a gente fecha aqui a porta e acabou. Aqui é um ambiente de trabalho
e isso ajuda muito na gente conseguir gerenciar as nossas tarefas. Também teve um problema, né, por conta que a empresa que eu trabalho, ela depende das pessoas estarem viajando. O produto da empresa ganha dinheiro quando as pessoas estão viajando, quando as pessoas estão pagando em outras moedas, essas coisas. Então afetou muito o mercado de atuação da empresa que eu trabalho. E aí teve uma queda de salário na época de todos os funcionários, de 20% do salário. Teve até um acordo, o governo ainda conseguia pagar esses 20%, mas aí depois os próprios funcionários não gostaram dessa ideia, né? Até porque depois no fim do ano a gente ia ter que repor. E querendo ou não, esses 20% acaba não refletindo nos custos mais necessários, né? É mais ali o que sobra, é mais uma regalia ou outra. Então a gente falou, eu prefiro ficar sem esses 20% e aí lá no futuro, quando conseguir voltar, a gente não precisa pagar algo no fim do ano. E aí foi isso que aconteceu, foi até bom para todo mundo gostou dessa parte. Também teve as dispensas de muito PJs, né? Aqui eles chamam de contractors. E tinha alguns contractors na empresa e acabou que esses contractors tiveram que ser demitidos, né? Naquela época, porque o impacto era muito grande, do jeito que a empresa estava vendendo, estava subindo, estava vendendo mais e tudo mais, e aí do nada acontece isso e de uma hora para outra as vendas caem tipo 90%, então a empresa teve que fazer isso, mas aí agora, depois que o mercado restabeleceu, né, que as coisas estão começando a engatinhar para voltar ao normal, a empresa já está contratando, a empresa está contratando tanto funcionários permanentes quanto para contractors também, né, mesmo trabalhando remoto e tudo mais, justamente porque o mercado está querendo voltar a ficar melhor, né? Então, esse foi um impacto muito grande que a gente viu, logicamente afetou a venda da empresa, afetou a receita, né? Mas a área de TI realmente não foi afetada de modo a demissões, né? Foi afetada a modo de redução de salário porque foi a empresa inteira. Mas como a empresa dependia muito da área de TI, então acabou que foi, né, graças a Deus, a gente conseguiu manter o nosso trabalho. Uma outra coisa legal que a empresa conseguiu plantar dentro do nosso dia a dia é que na sexta-feira, no período da tarde, assim, mais ou menos, ou a cada 2 semanas, a gente faz meio que uma reunião como se fosse o horário do café que a gente fazia lá na empresa, né? A gente conversa sobre outras coisas, né? Conversar sobre pedalar, jogar bola, fazer um exercício, conhecer tal lugar. A gente conversa sobre nossa vida pessoal, sabe? Totalmente fora de assuntos do trabalho. Justamente para refrescar a memória, para conversar com pessoas, para ver gente, né? Embora pelo webcam a gente consegue ver as pessoas, conversar com as pessoas de coisa que a gente fazia lá, né? Quando a gente ia tomar um café lá na empresa. A gente ia aí, pedalou, correu, nossa, o dia tá legal, enfim. A gente conversava muito sobre isso. E aí uma coisa que a empresa fez foi isso, sabe? A gente tem as nossas reuniões, a gente chama OOF, né? OOW, né? Out of Work. Então a gente conversa sobre diversos assuntos e isso ajuda muito, né, na questão dos funcionários em si ter uma calmaria, ter, né, tipo, tá focando em trabalhar, ele consegue também ver esse lado pessoal atuando. O time de RH da empresa, eles estão muito dando esse suporte, sabe? Vira e mexe, eles mandam um e-mail, assim, pessoal mesmo, sabe? Tipo um one-to-one, falando, e aí, como você tá? Tá tudo bem? Quer conversar e tal? Então eles estão dando esse suporte muito legal. O trabalhar de casa tem, no começo, como eu disse, foi um impacto muito grande, muito ruim. E agora a gente consegue ver que, nossa, sabe, eu acho que só deu melhorias, né? A gente está aproveitando o tempo de locomoção que a gente precisava ir até o office. Agora a gente está em casa, a gente consegue tomar um café melhor, ficar um pouco mais com a família, fazer outros exercícios, né? Porque eu ainda moro, querendo ou não, um pouco perto da empresa. Mas tem pessoas que moravam, sei lá, 30 quilômetros da empresa. Então esse tempo de trânsito que a pessoa não tem mais, ela consegue dedicar para a vida pessoal dela. O que está afetando muito bom assim, o lado profissional da empresa, né? E aí, agora, conforme as coisas estão voltando a andar agora, o verão está chegando aqui na Europa, e as vacinas estão acontecendo, a empresa já começou a conversar, né, sobre a volta para o office, se eles, quem quer voltar para o office, quem não, o que acha disso e tudo mais. E tem muitas pessoas que querem voltar, né, por conta dessa questão de filhos, família e tudo mais, que acham que não está conseguindo gerenciar direito. Em compensação, o meu lado pessoal, que, né, a gente já conversou isso no nosso time e pelo visto todos os programadores lá têm a mesma opinião,
Se puder trabalhar de casa, a gente até prefere, sabe? Como eu disse, eu acho que esse 1 ano deu pra gente aprender muita coisa, deu pra gente criar uma rotina muito legal dentro de casa. Eu acho que quando voltar pro office, ter a questão do trânsito, ter a questão de, por exemplo, o inverno aqui, ele é muito doloroso, tem muita chuva, muito vento. Então, putz, precisa ir pro office no meio do inverno, sabe? Mesmo que você tá de carro, você vai chegar até seu carro, você vai tomar uma chuva, sabe? É um pouco complicado esse tipo de questão. E tanto de casa não, tanto de casa a gente consegue sim aproveitar melhor o nosso tempo, né? Em compensação tem o lado de contato humano, né? Que não tem nada quando está trabalhando de casa, né? Isso eu acho que é o maior ponto que a empresa leva em consideração para voltar para o office. Porém, tem que colocar na balança, sabe? A empresa já abriu um planejamento de talvez voltar, sei lá, 2 semanas no office, 2 semanas em casa, sabe? Alguma coisa assim. Justamente porque quando voltar ainda vai ter que ter as restrições, né, de segurança. Então, por exemplo, não vai ter como ter mais as mesas próximas um do outro. Então vai ter que ter uma mesa, pula um, ter outra mesa. Então as pessoas vão ter que ficar divididas e não tem espaço para todo mundo, sendo que vai abrir, né, vai pular uma mesa. Então, essa é a ideia. Tem muita gente querendo voltar sim pro office, né? A maioria tá querendo fazer de modo flexível. E tem muita gente que sequer gostaria de voltar mais nenhuma vez. Eu falei que eu tô nesse time, né? Que por mim não voltaria, sabe? Só precisar ir de alguma coisa muito importante, a gente vai. Mas se a empresa decidir essa questão de flexibilidade, né? Uma semana lá, uma aqui, uma semana lá, uma aqui, duas, alguma coisa desse tipo, é legal, eu acho também, é um modo de cultura diferente. Mas o que eu quero, né, mostrar com relação a esse vídeo é que foi um obstáculo muito grande e a empresa conseguiu aprender o modo de gerenciar os funcionários também remotamente, né? Porque lá a gente tinha contato mais humano, a gente tinha reuniões, a gente tinha isso, tinha aquilo, e agora a gente faz tudo isso virtual. Então é bem legal. E outra coisa legal de falar é que como o mercado está voltando, como, né, as vacinas estão ocorrendo, a empresa já está contratando, sabe? Tem o link aqui na descrição que eu vou deixar, que a empresa já está em busca de novos funcionários. Até tá difícil de achar, né? Lembrando que a empresa não busca somente o funcionário, a empresa busca o funcionário qualificado para os cargos. Então, e aí aos poucos a empresa está conseguindo contratar mais gente, mesmo que remoto, porque aí depois vai arrumar um jeito de trazer para cá, né? E a gente consegue ver que não é só a empresa que eu trabalho, sabe? Tipo, a Irlanda em si está conseguindo fazer isso. A gente ainda está no level mais rigoroso de restrições, porém eles estão abrindo algumas exceções, né? Antes a gente podia só ir até 5 quilômetros de casa, agora a gente já consegue ir a 20. Antes a gente não podia ver ninguém, assim, né, ter contato. Agora já pode encontrar, tipo, pessoas de mais uma outra casa em ambiente aberto, sabe? Não dentro de casa, mas pode encontrar na praia, pode encontrar numa praça, conversar, alguma coisa desse tipo. Então é bem legal também que a gente já tá vendo esse tipo de resultado. E aos poucos a gente vai tentando voltar à vida normal, né? A gente mesmo que gosta muito de viajar, eu e minha esposa não vê a hora de fazer algum tipo de viagem e tudo mais. Mas a gente sabe que esse momento ainda não chegou, tá próximo e em breve pode ser que aconteça. Então eu vou ficar por aqui. Eu quis dar esse bate-papo, conversar mais um pouco como que está sendo, né, esse 1 ano, esse 1 ano de aprendizado, digamos assim, que foi trabalhar de casa, como que foi, né, a gente aprender todos esses obstáculos da vida remota, né? E aos poucos a gente vai aprendendo a lidar melhor, né? Conforme a empresa for tomando as decisões, a gente conseguir voltar no office ou não, a gente vai melhorando o nosso dia a dia. E uma mensagem que é legal passar para os programadores é isso, tipo, a gente depende do nosso setup, a gente depende de ter uma produtividade baseada onde a gente trabalha mesmo, né? Então vale a pena investir. Um grande aprendizado nosso foi esse, sabe? Vale a pena investir num bom setup, numa boa cadeira, que você vai ficar ali 8, 10 horas por dia sentado. Vale investir num negócio desse porque realmente rende a sua produtividade muito mais do que o normal. Você consegue se destacar dentro do seu time e aí, contudo, você consegue se sentir mais confortável, tanto para a empresa quanto para você na sua vida mesmo particular, tá certo? Então eu vou ficar por aqui, não esqueça de seguir lá o canal, seguir também lá no Instagram,
programador empreendedor, e também está comigo na live de sábado, dia 1º de maio, lá no canal do professor Leandro Guarino, que a gente vai falar mais sobre como vocês conseguem vir para a Irlanda atuar aqui como programador. Tá certo? Meu nome é Nicolas Fonte e nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço!